Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver uma mensagem a respeito da santidade que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver aqui dos versículos 13 ao 25, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência. A verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Meu irmão e minha irmã, nós queremos, nesta manhã, te passar essa mensagem de santidade. Pedro, ele escreve que algumas coisas precisam ser feitas por causa e como resposta às bênçãos. É uma espécie de tarefas designadas por Pedro àqueles que pertencem ao Senhor e desejam mudar o seu caráter de acordo com o do Senhor. Quando Pedro disse para cingir o entendimento, ele estava se dirigindo a pessoas que viviam numa época em que tanto homens como mulheres usavam vestes longas e esvoaçantes. Para executar qualquer trabalho que exigisse algum esforço, o indivíduo precisava cingir ou puxar a barra da roupa, prendendo-a no cinto. Era assim que arregaçavam as mangas para o trabalho, demonstrando empenho no que tinham que fazer. Mas como nós podemos cingir a nossa mente? E como isso poderia nos ajudar a demonstrar a nossa fé? Em seguida, Pedro aconselhou os leitores da epístola, isso também nos inclui, a serem sóbrios. O convite de Pedro à sobriedade abrange a vigilância mental e moral. Em outras palavras, como cristãos, você e eu não podemos viver a rotina diária com autoindulgência, mas com autocontrole e disciplina. Pedro aborda em seguida o tema da esperança. O seu ensinamento é esperar inteiramente, ou ponham toda a sua esperança no Senhor e na sua graça. Como cristãos, devemos colocar as nossas mentes nos planos que Deus tem para nós, mudar o nosso estilo de vida para glorificá-lo e perseverar durante o sofrimento, as tribulações que vêm sobre nós. Com nossa esperança firmada no Senhor, podemos ser confiantes. Sua mente e sua esperança estão totalmente fixadas e colocadas nele. Pedro conclama os cristãos de seu tempo e também de todos os tempos a se tornarem santos, à semelhança de Deus.
em vez de buscar os desejos e fraquezas que anteriormente faziam parte de suas vidas. Sereis santos, porque eu sou santo. Esse foi o apelo de Pedro, citando diretamente as palavras do Antigo Testamento. A raiz da palavra santo significa ser separado para Deus quanto à conduta e à obediência. O cristão é aquele que tem uma vida cheia de Cristo. E assim, também é necessário ser nos dias de hoje. Devemos ser santos, viver na obediência da palavra de Deus. Não é fácil? Não. Não é fácil porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, ele quer mudar e transformar a nossa vida. E é por isso que nós nos esforçamos dia após dia para entrar nesse caminho. Também nós vemos que, em seguida, Pedro nos mostra, a partir do capítulo 2, que nós devemos ansiar pela palavra de Deus, como o bebê deseja o leite. A mesma palavra de significado forte, com seus sinônimos, é utilizada nas 3 ilustrações e em cada uma de algumas referências bíblicas, porque o objetivo de Pedro é claro: estudar a palavra não deve jamais ser um fardo, mas sim um prazer. Pedro aponta 5 atitudes e comportamentos que não devem ter espaço na vida do cristão. É preciso deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda maledicência. Além disso, como filhos e filhas de Deus, também devemos ter vontade de crescer, de amadurecer em nossa semelhança com Cristo. Nunca é tarde demais para crescer. Nunca é tarde demais para nos despojarmos de comportamentos que não agradam ao nosso Deus. E nunca é tarde demais para seguir as verdades espirituais encontradas na palavra de Deus. Em todos os dias da nossa vida, em todas as nossas atitudes, devemos deixar o que é ruim e desejar o que é bom. Pedro escreveu a cristãos, alguns deles convertidos havia mais de 30 anos. O seu objetivo era comunicar que os cristãos deviam sempre ansiar pela palavra de Deus cada vez mais. E nós também somos chamados a deixar e a desejar da mesma forma. Quando Pedro nos diz para deixar de lado pensamentos e atos malignos, significa que devemos nos livrar deles da mesma forma que nos despirmos de uma roupa suja. Esse é o significado literal da ordem de Pedro. Atente, meu irmão e minha irmã, para o que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos espalhados pelas diversas províncias da Ásia Menor. Talvez aqueles queridos amigos estivessem se sentindo solitários, os únicos distantes que precisavam carregar sozinhos as responsabilidades e cargas. Pedro lembra a esses cristãos de que eles não estão sós. Sabemos que a salvação exige que amemos uns aos outros e, como consequência, que não pequemos uns contra os outros, para que possamos crescer, porque somos um corpo, uma casa espiritual, um templo. E porque essa casa espiritual é construída com pedras vivas. E aqui Pedro ensina sobre o nosso relacionamento com Cristo e com os outros cristãos. Pedro, ele usa imagens para retratar o corpo de Cristo de uma maneira confortadora e desafiadora. As palavras de Pedro ministram a você e a mim, a cada um de nós, ensinando que não estamos e que jamais estaremos sozinhos. Como cristãos, não precisaremos fazer nem suportar nada sozinhos. Sabe por quê? Porque somos pedras vivas, parte de uma casa espiritual, a Igreja de Deus. E como essa casa? O seu fundamento é Cristo. Sendo uma casa, ela possui resistência, beleza, variedade de cômodos e é útil em sua totalidade. Além disso,
Essa magnífica casa de Deus é construída e aperfeiçoada com a adição de membros novos que passam a pertencer à família de Deus, nós, inclusive. A imagem da igreja, do corpo de Cristo, exige que você e eu, como indivíduos, façamos a nossa parte para sustentar a resistência, a beleza e a utilidade da casa de Deus. Devemos também oferecer os nossos sacrifícios espirituais particulares a Deus. Os nossos sacrifícios espirituais são o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas orações, o nosso louvor e as nossas ofertas. E pelo que vimos até aqui, Pedro nos mostrou uma longa lista de benefícios, privilégios e promessas que desfrutamos como cristãos em Cristo. Somos eleitos, somos santificados, temos a graça de Deus, temos a paz de Deus, nascemos de novo, temos uma herança no céu, somos guardados para a salvação, somos resgatados pelo sangue de Jesus e somos pedras vivas na casa de Deus. E aí, Pedro acrescenta mais uma lista de bênçãos. E eu digo a você, você é uma geração eleita, ou seja, você pertence a uma raça eleita, o povo de Deus. Você é um sacerdócio real. Não há uma classe sacerdotal na Igreja de Jesus Cristo, porque todo cristão é um sacerdote. Uma nação santa, porque você faz parte de uma nação inconfundível, separada por Deus. Você é povo especial de Deus, ou seja, você é uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus. E Deus fez tudo isso para que possamos, além de desfrutar da nossa salvação, dar louvores ou proclamar os méritos, as virtudes e as qualidades do próprio Deus. Somos chamados a proclamar, por meio da nossa conduta e das nossas palavras, quem Deus é e o que Ele tem feito. Espero que você possa perceber que, segundo a perspectiva de Deus, você já foi abençoado além da medida. Em nenhum momento você deve mergulhar ou cair no desespero ou no desânimo. Em nenhum momento devemos achar que não somos nada ou ninguém. Precisamos nos lembrar dos muitos privilégios que temos em Jesus Cristo. Tudo isso foi realizado por Cristo em nosso favor. Algumas pessoas baseiam o conceito de autoestima em suas realizações, mas como cristãos, precisamos nos dar conta de que aquilo que somos em Cristo é muito mais importante e significativo do que dinheiro, sucesso, carreira e diplomas. Fomos escolhidos por Deus para sermos deles e como filhos e filhas de Deus, ou seja, pessoas compradas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Temos um valor que jamais será totalmente avaliado. Então, no dia de hoje, agradeça a Deus e não se deixe abater por sentimentos, pensamentos de inferioridade ou até mesmo palavras que chegaram aos seus ouvidos por pessoas que querem ver o seu desespero, a sua fraqueza, o seu fracasso ou a sua derrota. Mas que nós venhamos nos lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele a quem nós devemos dar louvor, honra, glória, em nome de Jesus. E assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a tua palavra que diz que o Senhor é santo. E nós queremos a cada dia, Pai, nos santificar, porque queremos participar do corpo de Cristo, queremos a cada dia, Pai, lembrar que somos preciosos e preciosas diante de Ti, Pai. E nós procuramos viver
a cada momento, Pai, na obediência da tua palavra. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas nós estamos procurando nos corrigir, nos consertar, para apresentar-nos diante de ti, Pai, da melhor maneira possível, na obediência da tua palavra. E no dia de hoje, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já preparou para cada um de nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, muito obrigada, Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, a agradecer a Deus, para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que possamos viver na santidade da sua palavra e possamos desfrutar de toda a sorte de bênçãos que o Senhor já preparou para cada um de nós. E nesse dia, eu louvo e agradeço ao Senhor e aguardo que você também receba do Senhor as bênçãos, as promessas, os milagres em nome de Jesus. E também convido cada um a nos acompanhar, tanto pelo canal do YouTube, como na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.